Ele sempre me diz que exagero nas coisas, não sei me comportar, e toda vez que peço desculpas, ele me abraça e diz que me ama, que sou muito inteligente. Estou num relacionamento abusivo? Buenas. Você vai ver nesse vídeo como identificar alguns sinais em termos de relacionamento abusivo e tende a ajudar você, mesmo que não esteja no relacionamento abusivo. Fique até o final. Muita gente acha que relacionamento abusivo é quando tem espancamento, quando tem gritaria, quando tem xingamentos e afins. Existem esses relacionamentos, é óbvio que existem, mas muitos relacionamentos abusivos nunca chegam nesse nível. Mas eles são tão abusivos quanto. O que é um relacionamento abusivo? O relacionamento abusivo é quando um abusa do outro, quando um usa o outro. O que significa basicamente que um se dá bem no relacionamento e o outro se dá mal. Mas o outro que está se dando mal, ele muitas vezes confunde com a ideia de estar se dando bem. Explico. Quando uma pessoa tem uma baixa autoestima, como por exemplo, tudo que eu faço é errado, e ela encontra alguém que tem um transtorno de personalidade, como por exemplo, o narcisista, o borderline, essas pessoas tendem a dizer que elas estão sempre certas, e quando elas se relacionam com alguém que acha que está sempre errado, essa pessoa que acha que está sempre errado, ela, quando dá alguma discussão, ela fala desculpa. Quando a pessoa fala desculpa, a pessoa com transtorno de personalidade borderline ou narcisista diz basicamente, eu te desculpo, por mais que quem tenha cometido, eu vou chamar de erros, mas daqui a pouco vocês vão ver que não é exatamente erros. Quem cometeu os erros foi outra pessoa, então fica uma retroalimentação. A pessoa faz alguma coisa, a outra pessoa fica incomodada, mas depois ela pede desculpas, dizendo que essa aqui, portanto, estava certa. Quase ninguém sabe pedir desculpas. Vamos já deixar isso claro. Mas é uma das dicas de um relacionamento tóxico ou abusivo. É difícil alguém que seja demitido e diga, eu de fato não estava entregando o trabalho como devia estar entregando. É difícil alguém que diga, o meu marido me deixou, mas eu de fato não estava sendo uma boa esposa. Quase ninguém assume a responsabilidade para si do que acontece de ruim na própria vida. Posto isso, vamos para outra parte. Relacionamentos abusivos, muitas vezes, eles vão começar como qualquer outro, cheio de promessas, coisas maravilhosas. Os primeiros 2, 3 meses são excelentes, só sorrisos. E as pessoas têm fácil de desenvolver uma certa tolerância a qualquer coisa pequena que fosse chata. E claro, muitas vezes é bastante bem-vinda a tolerância. O problema é saber o que tolerar e o que não tolerar. Pois bem, dicas de um relacionamento abusivo. A primeira maior dica de um relacionamento abusivo ou tóxico é a mudança de humor para pior. A pessoa começa a ficar mais introvertida, mais quieta, menos comunicativa, mais na caverna dela, dizendo não quero me socializar. Quando a pessoa era bastante tranquila antes do relacionamento. Então, o que é o normal muitas vezes num relacionamento abusivo? A pessoa vive a sua vida, ela começa a se relacionar, ela fica bastante empolgada. No relacionamento abusivo é fácil ela começar a se afastar aos poucos das relações sociais, com pai, mãe, amigos, amigas, irmãos, irmãs. É muito fácil no relacionamento abusivo existir quase um isolamento social do estilo ou você está comigo ou você está com ninguém. Que seria uma possessividade. Alguns podem dizer controle. E sim, eventualmente pode ser uma forma de controle, mas não vamos nos apegar nisso neste momento. A gente até pode falar de transtornos de personalidade, borderline ou narcisista, esses chamados transtornos, como essas características contribuem com o relacionamento abusivo. Mas não vamos chegar nesse ponto. Não agora. Vamos deixar isso para o próximo vídeo. A ideia é, se uma pessoa começa a ficar mais isolada socialmente, se ela começa a ficar mais quieta, se ela começa a ficar mais triste, se ela começa a diminuir a autoestima, se ela começa a se vestir mais desleixadamente, isso tudo pode estar dando a entender que a pessoa está triste e que a tristeza começou com o relacionamento. As piores agressões, difícil dizer as piores, mas digamos que uma das piores agressões é aquela que é silenciosa, onde a frase é mais ou menos assim, olha, eu sei que você está fazendo o seu melhor, mas a minha ex fazia diferente, a minha mãe fazia diferente, não é só às vezes entra a mãe, a minha mãe fazia melhor, a comparação ela existe, e na comparação a pessoa com que ela está é sempre inferior. Então olha o que a gente está falando, isolamento social após o início do relacionamento, o isolamento da família. A pessoa começa a ter um humor mais pesado, triste, acanhado, não se socializa mais, enfim. Está sempre, 100% do tempo, ou
com a pessoa com quem namora ou está casada, ou ela não aparece em lugar algum. Isso muitas vezes pode ser, não sempre, uma dica de relacionamento abusivo. 4. Comparações onde ela é sempre inferior. Uma situação onde você é comparado com outras pessoas e sempre inferior a essas outras pessoas é uma forma de bater quem você é na sua autoestima de uma forma não exatamente direta, mas não exatamente completamente indireta também, porque tá ali se você observar. E aqui talvez seja para você que está se perguntando se está num relacionamento abusivo ou tóxico. Se você se perceber muito diferente quando está sem a pessoa e quando está com a pessoa, como por exemplo, digamos que você tenha ido para um almoço de família e por alguma razão sua namorada, seu namorado, esposo, esposa não pode ir. E quando você está com a sua família ou com seus amigos numa situação dessas e você é muito mais leve do que quando você está com o seu namorado, namorada, esposa, esposa, essa é uma dica que você não pode deixar de lado. Se você mudar o seu humor, se você tiver vontades ou medo de falar, ou vontades de dizer coisas que você não diria na presença do outro, a tendência é que você está vivendo um relacionamento que está moldando quem você é, de uma forma ruim. Porque esse relacionamento está te tornando mais feliz, mais disposta, mais animada, com mais vontade de fazer as coisas, não dá para chamar de relacionamento abusivo. Mas se você muda quando está com a pessoa e quando não está com a pessoa, e muda para pior quando está com a pessoa, essa é uma dica de um relacionamento não necessariamente abusivo, mas um relacionamento ruim, tóxico. Espero que tenha sido útil. Nos acompanhe, vai ter muito mais ainda. Obrigado.